Olá para você que me acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Internacional. Neste vídeo curto, eu prometo que será um vídeo bem curto mesmo, vamos tratar aqui das expectativas para as eleições legislativas lá em Israel, que acontecem na próxima segunda-feira, 2 de março. Eu peço seu like, peço sua inscrição, se ainda não é inscrito, ou inscrito no nosso canal, e é claro, deixe o seu feedback, deixe o seu comentário. É muito importante que você também compartilhe este conteúdo. Vamos aqui alcançar cada vez mais pessoas. Bom, eu já falei em outras oportunidades aqui na TV Jovens Cronistas sobre as eleições legislativas que acontecem em Israel na próxima segunda-feira, 2 de março. Trata-se da terceira eleição legislativa em menos de um ano. Nós aqui cobrimos, né, a TV Jovens Cronistas cobriu aí as eleições de abril e de setembro, né, que terminaram em um impasse político, porque os dois ganhadores, né, tanto o Benjamin Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro de Israel, como o seu principal adversário, o Benny Gantz, da coalizão azul e branco, ambos não conseguiram formar governo. E para formar governo em Israel, eu falo e repito, não canso de falar aqui para vocês, é preciso que o ganhador das eleições supere ali, né, na sua coalizão, na sua aliança, supere a maioria absoluta de assentos no Knesset, que é o parlamento israelense. O total de parlamentares é 120, portanto, a maioria absoluta são 61 assentos. Então, o ganhador das eleições, necessariamente, ele precisa formar uma aliança com ao menos 61 deputados parlamentares ali junto, né? Bom, eu tratei aqui, e o pessoal precisa entender que o Benjamin Netanyahu, ele é uma figura política enorme, né, no contexto político de Israel. Ele está no poder, está como primeiro-ministro, né, ocupando a função de primeiro-ministro há mais de 10 anos, né, e, claro, ele conseguiu ao longo desse tempo, formar um eleitorado muito fiel, né, que vota nele, que vota no Likud, que é o partido dele. E isso me parece que vai acontecer na próxima eleição, agora na próxima segunda-feira. Por quê? Ele conseguiu, apesar, né, das acusações de corrupção que pesam oficialmente contra ele, aliás, o julgamento dessas ações, né, são 3 ações aí por suborno, fraude e também ali tem quebra de confiança, né, que é um crime considerado um crime lá em Israel. E essas 3 ações estão para serem julgadas ou para terem o início do seu julgamento no próximo dia 17 de março, portanto, daqui 2 semanas, né? 2 semanas depois das eleições. Apesar dessas acusações, o Benjamin Netanyahu ele ainda consegue ali, digamos assim, um eleitorado que promete votar nele. Tanto é que as últimas pesquisas, e aí é algo que eu comentei muito aqui nos vídeos sobre as eleições de Israel, né, mostrei até as pesquisas, vou colocar na tela a sequência de pesquisas mais recentes, né, que foi divulgada. Eu coloco aqui, ó, na tela para vocês, em tela cheia, as pesquisas mais recentes. Aqui, ó, são todas as pesquisas, né, a média de todas as pesquisas. Eu estou aqui, ó, selecionando o período das 2 últimas pesquisas, né, que foram divulgadas na sexta-feira, 28 de fevereiro. Aliás, né, não se pode mais realizar pesquisas lá, lá em Israel, porque as eleições já são na segunda-feira. Então, né, as últimas pesquisas são essas aí, pesquisas de intenção de voto. Eu coloco na tela mais uma vez. Nós temos aí, ó, liderando as pesquisas em Israel, o Likud do Benjamin Netanyahu, e na sequência o azul e branco do Benny Gantz, né? Então, 35 assentos aí a promessa, né, a expectativa para o Likud depois das eleições de 2 de março, e para o azul e branco, 34 assentos. Esse cenário é um cenário de reviravolta nas 2 últimas semanas. O Likud, ele, desde que começou as eleições em dezembro de 2019, né, quando foi confirmada a realização desse pleito em 2 de março, o Likud sempre ficou atrás nas pesquisas do azul e branco. Tanto é que, se vocês procurarem aqui no canal, e se vocês assistiram um vídeo recente sobre as eleições de Israel, eu falo isso, né? Falo que o azul e branco ele continua liderando as intenções de voto, ao menos é o que aponta, né? É o que apontava as pesquisas. Agora já mudou, o Likud volta, retoma ali à frente nas pesquisas, e aí a coalizão que cercaria o Benjamin Netanyahu após as eleições de 2 de março,
é uma coalizão que reúne aí 58 assentos, né? Ou seja, 3 a menos do que o necessário para formar governo, né? Então, demandaria ainda assim uma articulação ali por parte do Benjamin Netanyahu. Do outro lado, o Benny Gantz, com base nas pesquisas, aí ele conseguiria reunir em torno de si ao menos 54 parlamentares, né? Ali dessa nova formação do Knesset. E com isso ele ficaria aí faltando ainda 7 assentos para formar a maioria do governo em Israel. Bom, eu coloco na tela mais uma vez a pesquisa, Então, na tela mais uma vez as pesquisas, o que nós temos, assim, também muito interessante é a participação, a promessa de participação dos árabes que vivem em Israel, que votam em Israel. Vejam vocês aí na tela as pesquisas, mostrando que a lista árabe, né, que é a terceira força, promete ser a terceira força do Knesset, né, pode chegar aí a 14 assentos. Há pesquisas que apontam que pode chegar a 15 assentos aí depois das eleições de março, das eleições agora da próxima segunda-feira. E os trabalhistas, né, a quarta força aí com 8 assentos, segundo as pesquisas. É importante essa questão dos árabes, porque o plano, aquele acordo, chamado Acordo do Século, né, por Donald Trump e Benjamin Netanyahu, né, anunciado aí no início, ali já na metade de fevereiro, também teve algum reflexo na comunidade árabe lá de Israel. Tanto é que a principal motivação, segundo os analistas lá em Israel, para os árabes irem votar nesta segunda-feira é exatamente o acordo, né? Ao mesmo tempo em que o acordo ele tem um reflexo direto ali nos israelenses que apoiam Benjamin Netanyahu, né, e também que querem, né, se verem livres aí desse conflito entre Israel e Palestina, mesmo que com a base de um acordo que é unilateral, né, ou seja, apenas para se livrar do problema. E claro, né, você tem uma pitadinha ali considerável, né, digamos, de um nacionalismo, de um sionismo muito forte, né? Então, os israelenses que apoiam essa bandeira, de fato, seguiram e continuarão e prometem votar no Benjamin Netanyahu. Do outro lado, também houve reflexos árabes aí, né, de maneira muito intensa, né, prometem também deixar claro, que não apoiam esse acordo, tanto é que vão às urnas. A promessa é que a participação dos árabes supere aí os 60%, né, e aí é importante aqui essa questão, porque nas últimas eleições, nas eleições em Israel, é muito comum, né, que o governo comandado pelo Benjamin Netanyahu cria ali situações de constrangimento para os árabes, né, como instalação de câmeras ali nos locais, né, nos postos de votação, exatamente para constrangê-los, para evitar que eles participem aí, né, desse momento do pleito. Né, do pleito, da votação, ou seja, deixem claro ali que eles também vivem em Israel e que apoiam os seus, digamos, representantes, né, que é essa lista de partidos, né, de grupos, agrupamentos árabes lá no Knesset, no parlamento israelense. Tá legal? E aí, mais uma vez colocando na tela, porque temos aqui, é importante mostrar que a média das pesquisas, aqui é a média, né? A última pesquisa é essa aqui, né, que é a pesquisa do Canal 13. Vou usar ela porque o Israel Nosso Lar, né, que é o partido do Lieberman, que foi colocado aí como um partido, uma aliança-chave lá em Israel, exatamente porque depois das eleições de setembro, o Lieberman propôs, né, que houvesse um governo de coalizão entre o Azul e Branco e o Likud para terminar com esse impasse. Só que, claro, esse Israel Nosso Lar é um partido muito à direita, né? Muito à direita mesmo. Então, o que eles defendem é claro que, que o governo de Israel não dialogue com a comunidade árabe. E vejam vocês como nessa pesquisa mais recente, ele já aparece bem distante, né? Bem distante ali das primeiras forças. Tudo indica aí, pode chegar a 7 assentos, segundo essa pesquisa do Canal 13. Isso quer dizer que ele perde bastante das eleições de setembro, perde bastante nesse papel, né, de se colocar como intermediador.
né, como uma pessoa que poderia ali definir, né, o fim aí desse impasse, né, pela maioria no parlamento israelense. Está perdendo força muito porque o que houve nas últimas 2 semanas foi, de fato, os eleitores se juntando àqueles que prometem ou que já são seus representantes. Então, os eleitores do Benjamin Netanyahu, claro, com o Benjamin Netanyahu apelando, né, em algumas situações, a mais recente falar, né, tocar no assunto de que o Benny Gantz ele é gago, né, ele tem problemas de dicção e que também poderia ser ali muito frágil na negociação ou no trato com o Irã, né? Isso aconteceu nessa semana, a propósito, nessa semana que está se encerrando, o Benjamin Netanyahu falando que o celular, né, do Benny Gantz foi hackeado e aquilo ali poderia ser usado contra Israel, então seria um perigo que o Benny Gantz assumisse, né, a ocupação de primeiro-ministro, e do outro lado também, né, depois que se percebeu que apostar nas acusações de corrupção do Benjamin Netanyahu não rendeu ali, segundo as pesquisas, nada de diferente, né? O Benny Gantz falou, né, expressamente isso, que porque o Benjamin Netanyahu quer continuar, né, se ele passou mais de 10 anos, 14 anos, como primeiro-ministro e não adotou algumas medidas que ele promete agora, né? Então é muito. Eu ia falar da hora, então é da hora essa briga de narrativa, claro, com o Benjamin Netanyahu apelando, e aí, como pano de fundo, o Benjamin Netanyahu quer se manter como primeiro-ministro exatamente para tentar se livrar da justiça, né, do andamento das investigações, das acusações, não mais investigações, acusações que já pesam oficialmente contra ele lá em Israel. E também para dar sequência, né, a essa política de assentamentos, né, irrestritos ali em territórios palestinos, né, na Cisjordânia, né? Então você tem, de fato, o Benjamin Netanyahu tentando manter o poder, né? Claro que o poder é muito importante, ainda mais para o Benjamin Netanyahu, que sempre se mostrou uma figura com muita vontade de ter sob os seus pés, né, o poder, né? E também Israel, aí, claro, né? E eu, aqui para a gente encerrar o nosso vídeo, que eu prometi, que seria curto, e eu espero que esteja cumprindo. Nas últimas semanas, se intensificou o lançamento de foguetes lá na faixa de Gaza, não pelo Hamas, mas pela Jihad Islâmica da Palestina. É um grupo também que defende ali a autonomia, defende o Estado palestino, e que da faixa de Gaza tem disparado mísseis ali ao sul, né, em direção ao sul de Israel. Isso já aconteceu outras vezes, segundo um articulista, eu vou abrir aqui, não sei se travou para vocês, mas eu não vou exibir, mas eu vou pegar o nome dele, Judá Ari Gross. É um articulista do The Times of Israel, e ele elencou as 10 vezes em que houve, né, situações desse tipo, lançamentos na faixa de Gaza pela Jihad Islâmica da Palestina. Eu aqui vou só falar para vocês quando foram essas vezes, porque foram 10 vezes, maio de 2018, junho de 2018, julho de 2018, agosto de 2018, outubro e novembro de 2018, março de 2019, maio de 2019, novembro de 2019. Né, às vezes em que a Jihad Islâmica da Palestina disparou foguetes em direção ao sul de Israel. E, claro, o governo, né, as forças armadas de Israel tentaram, às vezes, tenta agora também, interceptar, né? E aí houve um episódio nessa semana que foi um episódio, assim, muito, muito cruel, como é toda esse modus operandi ali de Israel, do Benjamin Netanyahu, contra os palestinos. Dessa vez, muita gente deve ter assistido, eu vou compartilhar com vocês as cenas, o vídeo, né, que mostra o momento em que um trator, ele vai ali, né, nos limites de Israel, né, na faixa de Gaza, vai e com aquela boca, né, com aquela alça, aquela pá, digamos, aquela pá gigante não, aquela pá grande do trator,
recolhe um corpo de um militante palestino que supostamente estaria instalando lá uma bomba. E aí esse vídeo repercutiu no mundo todo, né? Eu vou colocar na tela para a gente assistir. Vamos ver se libera aqui, se vai, se no play. Não foi? Deixa eu ver. Aqui, ó. Está travando, mas ali vocês conseguem ver o trator arrastando um corpo. Olha lá, o corpo, né? Está dando uma travada, mas vamos ver se dá para seguir. Mas aquilo, até com a imagem travada, congelada, é legal assim, né? No sentido de mostrar para vocês a crueldade, legal, entendam, né? Para mostrar para vocês aí, é só questão do posicionamento. Então, o corpo de um palestino sendo carregado dessa forma aí por um trator das forças de Israel. Ele foi morto pelas forças de Israel e é claro que tentaram se explicar depois, né? E aí na explicação colocaram a culpa no motorista ali, né, que estava dirigindo o trator. Então assim, a situação é muito sensível, né, neste momento. Então, para concluir o nosso vídeo, as expectativas aí não são as melhores. Por quê? Né, independente de quem vença na segunda-feira, independente de quem vença na segunda-feira, 2 de março, eu tenho a dizer a vocês que a situação não deve melhorar e não deve mudar. Né? Antes de melhorar, não deve mudar. Porque tanto Benny Gantz quanto Benjamin Netanyahu, que ao longo deste um ano aí, né, desde 2019, desde abril, ali, desde a campanha para abril de 2019, estão, né, duelando de maneira muito pessoal. Né? Ambos acabam tentando, né, minar a força da figura do outro. Né? E também, substancialmente, não haverá mudança, porque Benny Gantz foi das Forças Armadas de Israel, também defende boa parte do que Benjamin Netanyahu defende. A diferença é que ele acha que este é o momento de saída do Benjamin Netanyahu, né, e que Israel, não é que Israel tome um novo rumo, mas que Israel continue neste rumo, né, com assentamentos ilegais, com esse tipo de defendendo esse tipo de medida, como nós mostramos agora, né, tratores ali carregando corpos assim como nada, continue nesse rumo, só que sob o seu comando, sob o comando de Benny Gantz. Então vamos acompanhar, é claro que na TV Jovens Cronistas vamos aqui trazer também ali os resultados, né, e repercutir, tentar analisar os números que sairão aí do pleito de 2 de março na próxima segunda-feira. Pessoal, agradeço a sua atenção, agradeço o seu like, agradeço a sua inscrição, deixe seu comentário e, é claro, compartilhe este conteúdo. Eu prometi que o vídeo seria curto, eu espero que tenha sido curto, porque são assuntos sensíveis e importantes de passar nos seus mínimos detalhes para que não haja confusão. Né? Então, agradeço mesmo a sua atenção e até uma próxima. Tchau.